live de atualizações do mapa do distanciamento controlado do Rio Grande do Sul. Os 600 dias do governo Bolsonaro e mais. Agentes de segurança pública recebem homenagens por ato de bravura. Estas e outras notícias você acompanha aqui na nossa Vale TV. Central de Alarmes. Manter em segurança quem se ama não tem preço. Apresentam Vale News. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Vale News. Desta segunda-feira é início de mais uma semana. Eu sou a Jordana e eu te faço companhia até às 21 horas aqui na nossa Vale TV. A gente começa falando dos 5 meses da pandemia do novo coronavírus aqui no Brasil. Neste final de semana, o presidente da República, Jair Bolsonaro, postou um vídeo na sua conta do Facebook falando sobre as ações tomadas do seu governo em função da pandemia. Disse que desde o mês de março alertou que tínhamos dois graves problemas, o vírus e o desemprego, e que ambos deveriam ser tratados simultaneamente. Você se lembra, em março deste ano, quando eu disse que tínhamos dois problemas graves pela frente, o vírus e o desemprego, e que ambos deveriam ser tratados simultaneamente e com a mesma responsabilidade? Não é apenas a questão de vida, é a questão da economia também, é a questão do emprego. Se o emprego continuar sendo destruído da forma que está sendo, mortes virão, outras por outros motivos. 5 meses depois do meu pronunciamento, o Sr. Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS, afirma que saúde e economia são inseparáveis. Not need to choose between lives and livelihoods. Não precisamos escolher entre vidas e bens, ou entre saúde e economia. Estas são escolhas falsas. Pelo contrário, a pandemia é a prova de que saúde e economia são inseparáveis. O diretor-geral da OMS ainda descreveu os casos de corrupção em torno dos equipamentos de proteção usados na pandemia de Covid-19 como assassinato. Alguns países relataram suposta corrupção no uso de verba para a compra de material. Ao longo destes 5 meses, algumas autoridades destruíram empregos no Brasil. O governo federal fez sua parte. Criou meios para que pequenas e médias empresas conseguissem manter seus empregados, bem como criou o auxílio emergencial de R$ 600, que durou por 5 meses. Esse valor pode não ser muito para quem o recebe, mas é muito para o Brasil, que gasta por mês 50 bilhões de reais. O momento é de abrir o comércio com responsabilidade, voltar à normalidade e resgatar os empregos. O governo do Brasil completou 600 dias de governo Jair Bolsonaro e o Ministério da Saúde apresenta as ações para reduzir os impactos da pandemia do novo coronavírus durante esse tempo. Para os próximos meses, os esforços estão concentrados na aprovação de reformas. O Ministério da Saúde, então, fez um vídeo falando sobre as ações da pandemia e outras ações realizadas neste meio tempo. O coronavírus transformou a vida dos brasileiros. De norte a sul do país, milhões de famílias foram impactadas pelos efeitos da pandemia. O governo federal mobilizou com prontidão todos os esforços para combater a Covid-19. Em 5 meses de atuação, o Comitê de Crise realizou milhares de ações interministeriais para atender às necessidades da população. A orientação do governo federal sempre foi salvar vidas e preservar empregos. Com o auxílio emergencial, os mais carentes foram amparados e muitos brasileiros puderam sair do mapa da pobreza. Também não faltaram recursos do governo federal para a saúde. Equipamentos foram destinados para ampliar os serviços e proteger os profissionais. O Brasil está na vanguarda da corrida para a aquisição e produção da vacina contra o coronavírus, o que fará com que o país possa retornar à normalidade. Até lá, os mais vulneráveis continuarão sendo priorizados pelo governo federal. Índios, ciganos, quilombolas, ribeirinhos, pessoas em situação de rua, homens e mulheres do campo. A missão é não deixar ninguém para trás. Os canais de denúncia de violação de direitos foram ampliados e medidas protetivas adotadas. O campo não parou, demonstrando mais uma vez ao mundo o poder do agro brasileiro. O trabalho de logística se compara a um esforço de guerra,
e permitiu que a ajuda chegasse aos 4 cantos do país. Por isso, não faltaram produtos e alimentos nos lares dos brasileiros. O governo federal prestou apoio financeiro a estados e municípios. Empresas foram socorridas e empregos preservados. O país encarou a pandemia e foi além. Mesmo durante a maior crise recente que o mundo já assistiu, o Brasil não descuidou de seu patrimônio. Milhares de servidores têm contribuído para preservar a Amazônia por meio da Operação Verde Brasil 2. E o governo federal planejou a retomada da economia pós-pandemia. O Brasil quer mais. O Brasil quer progresso. Dias de governo, também destacando as principais ações do Ministério da Saúde, destacadas pelo ministro da Pasta, Onyx Lorenzoni. No final de março, boa parte do Brasil já se encontrava fechada. As cidades sem atividade alguma, e a preocupação e até o desespero bateu nas pessoas. O presidente Bolsonaro determinou que ninguém ficasse para trás. Início de abril, iniciamos através de um aplicativo de celular a busca dos elegíveis para o auxílio emergencial. Processamos 148 milhões de CPFs. Encontramos 66 milhões de brasileiros e brasileiras, impactando mais da metade da nossa população. Nesse grupamento, 26 milhões são os informais ou invisíveis, aqueles que o presidente Bolsonaro sempre se preocupa, porque são os que trabalham de dia para levar o alimento à noite. Hoje eles estão conhecidos, bancarizados e foram encontrados por esse programa que, além de estender uma grande rede de proteção social para aqueles que precisavam, ainda teve a condição de encontrar pela primeira vez na história do Brasil pessoas que são importantíssimas para o dia a dia das nossas cidades. O auxílio emergencial se reuniu junto a outras atitudes tomadas pelo governo Bolsonaro, que inclui toda a condição para que a saúde brasileira pudesse enfrentar a pandemia e uma extraordinária rede de proteção social, que fez com que os brasileiros pudessem ter presente e ter a certeza que terão um bom futuro. Ninguém ficou para trás. O Brasil quer mais. O Brasil quer progresso. A gente fala aqui 600 dias de governo Bolsonaro, mas é claro que ele só não trabalha, né? Também tem os ministros e parlamentares, então já chegamos a 600 dias de governo. E hoje à tarde aconteceu mais uma live de atualizações das bandeiras do distanciamento controlado do Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar trechos importantes aqui para a nossa região, a região Novo Hamburgo, região 7, metropolitana de Porto Alegre. Que a gente viu na sexta-feira era este mapa aqui, né, com estas regiões que estavam em bandeira vermelha. A gente recebeu os recursos e atualizamos então o mapa apenas com a região de Guaíba, que estava em bandeira vermelha, atendendo o recurso, fica em bandeira laranja a região Guaíba, que pega a região da Costa Doce e parte da região carbonífera, a região de Guaíba. As demais continuam na bandeira vermelha. Mantivemos na bandeira vermelha regiões que apresentaram recursos e que ficam na bandeira vermelha: Santo Ângelo, Santa Rosa, Passo Fundo, Santa Cruz e Lajeado. E outras regiões não tiveram recursos e permanecem na bandeira vermelha. Depois a gente tem Novo Hamburgo, né, que, se eu não me engano, nem chegou a ter recurso também, né, da região, Canoas, todas essas regiões ligadas à região metropolitana. Porto Alegre, como eu falei aqui, tem uma situação que até estaria originalmente já na bandeira laranja, mas diante da regra da bandeira vermelha precisar de 2 semanas consecutivas de bandeira laranja, ela fica na bandeira vermelha, mas ela tem uma estabilidade em hospitalizações. Seguimos então com bandeira vermelha. Vale lembrar que quando o governador fala sobre a região de Novo Hamburgo, é a macro-região, não apenas a cidade. A nossa macro-região, a região 7, engloba 15 municípios. E com o tema O Distanciamento que Aproxima com Acessibilidade e Inclusão, a 26ª Semana Estadual da Pessoa com Deficiência foi oficialmente aberta pelo governador do estado, Eduardo Leite. Semana esta que vai do dia 21 de agosto até o dia 28. Por causa da pandemia do coronavírus, essa edição ocorrerá exclusivamente por plataformas digitais em formato virtual, com dezenas de palestras, debates e capacitações. E lançamento do programa oficial da nossa 26ª Semana
Estadual da Pessoa com Deficiência, que vai deste 21 de agosto até dia 28 de agosto, que nesse ano quer dar visibilidade aos conceitos de acessibilidade e de inclusão, como já foi ressaltado aqui, com o tema O Distanciamento que Aproxima com Acessibilidade e Inclusão. Porque, afinal, nesse ano, em meio à pandemia do coronavírus, que infelizmente nos impede de estarmos juntos presencialmente aqui nessa cerimônia, é preciso irmos além nos conceitos de inclusão para que as pessoas com deficiência possam ter efetivamente a devida atenção e não fiquem desassistidas naquilo que mais importa. Nesse sentido, não só o trabalho de quem está aqui nos acompanhando, os profissionais e voluntários das centenas de entidades e instituições que lidam com o assunto, realizamos, por meio da nossa coordenadoria de políticas para a pessoa com deficiência, foi a elaboração do mapa social do atendimento para arrecadação e distribuição de cestas básicas, por exemplo. Foram identificadas cerca de 6.000 pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade no nosso estado, e a partir desse mapa estão sendo realizadas as campanhas em parceria com o Conselho e a FADERS, além das secretarias municipais, para agir nessas demandas. A Semana Estadual da Pessoa com Deficiência é uma oportunidade super valiosa de nós colocarmos a pauta em evidência para uma reflexão por toda a sociedade gaúcha, nesse processo onde muitas coisas estão sendo reinventadas em função da pandemia, para avançarmos nas políticas públicas, não só nos direitos básicos, mas também no acesso às novas tecnologias e também o de trabalho, por exemplo. É uma oportunidade para nós disseminarmos informação. Um dos principais antídotos contra o preconceito sobre as dificuldades das pessoas que precisam de atenção especial e, acima de tudo, também uma oportunidade, como nós, de informação e reflexão de como podemos contribuir para melhorar a vida de quem tem deficiência. 4 agentes de segurança pública aqui do nosso estado receberam o reconhecimento e a promoção extraordinária por ato de bravura. Para marcar este importante momento, foram recebidos pelo governador do estado, Eduardo Leite, e também por autoridades, para homenageá-los e estender os cumprimentos. Técnica, preparo e, acima de tudo, coragem. São essas as qualidades que os bombeiros militares levam para cada dia de serviço. Mas algumas ocorrências exigem ainda mais dos profissionais, em situações de grande adversidade e que pedem atos de coragem fora do comum. Foram ocorrências como essas que fizeram com que 4 bombeiros militares recebessem a chamada Promoção por Ato de Bravura, que foi concedida pelo governador Eduardo Leite no Palácio Piratini. O agora tenente Marcelo Rodrigues e o sargento Jason Zanini receberam a promoção por uma operação de salvamento em altura em uma tentativa de suicídio em 2018, em Porto Alegre. O atendimento foi identificado como de risco extraordinário. Na ocasião, o tenente Rodrigues chegou a ter o tornozelo quebrado e, mesmo assim, conseguiu prosseguir e salvar uma vida. Sensação de dever cumprido, realmente, né? Nós somos treinados e nós nos esmeramos para que esse treinamento ocorra de maneira intensa. É uma atividade muito complexa, é uma ocorrência muito complexa, que demanda de muito treinamento, de muito conhecimento no âmbito vertical, do trabalho de altura. E então a sensação é de realmente de dever cumprido e ter conseguido obter sucesso em salvar mais uma vida. Juntamente com o tenente Rodrigues participando dessa ocorrência, a gente consegue ter uma bagagem de experiência um pouco grande, né? Um pouco relativamente segura quando se trabalha com alguém de tão alto nível, né? Esse reconhecimento é muito gratificante para nós, da corporação, e ter alguém a quem se espelhar, né? E graças ao governador, comandante-geral, a gente conseguiu esse reconhecimento aí, da bravura. O agora sargento Natanael Ferrão estava de folga na sua cidade natal, Alegrete, em 2017, quando interviu em uma tentativa de suicídio e salvou uma pessoa que pulou de uma ponte. O bombeiro estava formado há pouco tempo e não tinha habilitação específica para o salvamento aquático, além de estar sozinho e sem nenhum equipamento de segurança. Mesmo assim, ele não hesitou em enfrentar o risco.
No momento, o que a gente quer fazer é ajudar o próximo e não deixar que uma família perca um ente querido, né? A promoção é mais uma conquista na trajetória do profissional, que se disse honrado pelo reconhecimento. Eu fico até muito emocionado, né, ao falar sobre isso, porque para mim, que eu tenho pouco tempo de carreira, né, sou novo ainda, foi um sonho desde de menino, né, de estar nessa corporação e receber então essa gratificação, esse reconhecimento da força, para mim é algo que não tem explicação. Para o sargento Luiz Orlando Moura dos Santos, o reconhecimento veio depois do salvamento de 2 pessoas que estavam em uma embarcação sem vela na Praia do Laranjal, em Pelotas, no ano passado. O militar lembrou a forte tempestade que ocorria naquele momento, com queda de granizo, rajadas de vento e visibilidade limitada. E a gente conseguiu, depois de mais ou menos umas 3 horas, 4 horas de ocorrência, a gente conseguiu retornar com eles até a margem. Acho que missão cumprida, né? A gente fez o máximo possível ali. A gente vê que a gente cumpriu um papel bem feito, né? Da melhor maneira possível, se esforçando o máximo, a gente vai ter o nosso reconhecimento. Parabéns e muito obrigada a esses 4 e tantos outros que prestam serviços em favor de nós, gaúchos. E todos os dias, a Fundação de Saúde aqui de Novo Hamburgo divulga um relatório sobre o centro de triagem, que atende exclusivamente pacientes aqui da cidade. Este que a gente está vendo aí no monitor. Os dados são computados da 0 hora até a meia-noite do dia anterior. E a sua divulgação ocorre diariamente às 9 horas da manhã. O centro de triagem tem, então, 19 pacientes internados por internação clínica, 3 em cuidados intensivos e 17 pacientes na UTI, totalizando 37 pessoas internadas por Covid-19 aqui em Novo Hamburgo. Vamos agora a um breve intervalo para os nossos apoiadores. Não saia daí! Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Estamos de volta do nosso intervalo. A gente volta com um comunicado muito importante aqui para Novo Hamburgo. O atendimento do CRAS nos dias 25, amanhã, e 27 de agosto serão realizados das 9 horas da manhã até as 15 horas, em virtude da realização do atendimento de
do atendimento descentralizado no espaço URAS em Lomba Grande. Também o cadastramento complementar alimentar será realizado então nesses dias, sendo distribuído 100 fichas para o cadastro, com o horário das 9 às 15 horas. Segundo o artigo 2º, os critérios para concessão de benefícios eventuais em virtude do estado de calamidade pública decorrente à Covid-19 são: famílias que residam no município de Novo Hamburgo, sendo sua comprovação por meio de um comprovante de água, luz ou telefone, e famílias com renda per capita por pessoa de até meio salário mínimo nacional. Agora a gente vai falar da Brigada Militar, que apreendeu aqui em Novo Hamburgo um homem de 31 anos por tráfico de drogas no bairro Rincão. A droga foi apreendida durante uma fiscalização de trânsito. O veículo e o valor de R$ 1.194 foram apreendidos, junto com 2 torrões de maconha, vidro de lança-perfume, balas de êxtase, uma porção de oxi-LCD e um aparelho celular. O suspeito foi encaminhado para a DPPA. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um caminhão carregado com grandes quantidades de mercadorias de origem estrangeira na BR-158 em Santana do Livramento. A ação contou com o apoio da Brigada Militar. Durante as ações de combate ao crime, policiais rodoviários federais abordaram um caminhão com placas de Caxias do Sul que deixava a fronteira pela BR-158. Ao vistoriar o compartimento de carga do veículo, os agentes encontraram grande quantidade de mercadorias estrangeiras introduzidas ilegalmente no país. O condutor do caminhão, um homem de 28 anos de idade, de Caxias do Sul, disse aos policiais que foi contratado para levar a mercadoria até a sua cidade natal. Ele foi preso em flagrante por descaminho e levado para a Polícia Judiciária local. A mercadoria e o caminhão foram apreendidos e encaminhados ao órgão aduaneiro. Agora a gente vai falar do querido senhor Nildo, que está internado na Unimed Lar desde março deste ano. Por conta disso, ele estava impossibilitado de visitar a sua chácara lá em Morro Reuter. Com uma melhora no seu quadro, a Unimed Vale dos Sinos resolveu preparar uma surpresa para lá de especial. Conforme a doutora Betina Schau, que acompanha o senhor Nildo, foi um encontro de um lugar sagrado para ele. Confira. Segundo o seu Nildo, aquele lugar dá sentido à vida dele. Que bacana, que ação pra lá de especial. Agora falando de São Leopoldo, o prefeito Arivanazzi disse que a cidade está chamando reforços de prefeitos da região para tomar posições coletivas visando o combate do coronavírus, mas também não esquecendo de quem precisa de renda, emprego e segurança econômica. A Prefeitura Municipal de São Leopoldo continua muito preocupada com o tema coronavírus, com o avanço da sua contaminação e com as estruturas que nós temos disponíveis para atender toda a nossa população. Nesse sentido, nós encaminhamos 2 cartas para os prefeitos do Vale dos Sinos, para a nossa associação, para que se faça uma discussão coletiva e se tome decisões coletivas. A primeira é buscar, junto ao governo do estado, uma forma de apoio econômico para setores importantes da nossa economia que têm sofrido muito com essa questão do fechamento e não poder trabalhar do ponto de vista do comércio e dos pequenos negócios. E a segunda carta é que a gente possa construir um protocolo regional onde a gente tenha um acompanhamento sistemático da evolução da doença, fazendo com que a gente possa flexibilizar o serviço sem ter que abrir e fechar toda vez que acontece alguns pequenos desajustes na nossa região.
Só com o protocolo regional, do ponto de vista da testagem, do ponto de vista dos leitos da UTI, do ponto de vista de termos um controle dos focos que acontecem na região, com esse protocolo regional, nós podemos dar passos mais seguros, mais objetivos no controle da pandemia e flexibilizar os nossos negócios para que a economia não sofra tanto e principalmente os pequenos negócios, pequeno comércio. Por isso, queremos convidar a população e convocar os prefeitos que tomamos junto essa decisão para poder fortalecer a economia da nossa cidade e fortalecer e proteger melhor a vida da nossa população. O Corpo de Bombeiros Militares aqui do Rio Grande do Sul completou sábado 3 anos como instituição autônoma vinculada à Secretaria de Segurança Pública do nosso estado. Nesse período, o Corpo de Bombeiros realizou mais de 214 mil atendimentos em todo o estado. Acompanhe. O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul está completando 3 anos como instituição independente, vinculada diretamente à Secretaria de Segurança Pública do Estado. 126 quartéis de bombeiro militar, 12 batalhões e uma companhia especial de busca e salvamento. Atendimento de 100% da comunidade gaúcha. 16.278 ocorrências de incêndios atendidas em 2020. 4.436 ocorrências de salvamento, busca e resgate. 10.055 ocorrências de atendimento pré-hospitalar. Redução de mais de 50% de ocorrências de salvamento durante a Operação Verão. Realização de 404 salvamentos. 183.905 ações preventivas nas praias. 1.549 crianças formadas no projeto Guarda-Vidas Mirim. Aumento de 38% na celeridade das análises e vistorias. 26.110 edificações analisadas. 8.779 vistorias realizadas. Aquisição de 15 motoaquáticas. 15 ambulâncias. 20 quadriciclos. 40 viaturas leves, 20 viaturas de combate e 650 equipamentos de proteção individual. 8.163 militares e civis foram treinados, capacitados e habilitados desde a emancipação. Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, salvando vidas, preservando o patrimônio mesmo com risco da própria vida. Mostramos aqui na última semana a foto. Agora a gente acompanha um vídeo de 3 momentos inesquecíveis entre pacientes e profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate ao coronavírus lá no Hospital Municipal de Sapiranga. A Elone, de 52 anos, ficou internada 20 dias na UTI. A Marília, de 48 anos, também ficou internada sob cuidados intensivos e o José, de 47 anos. Os 3 se recuperaram da Covid-19. O seu Orival Sarmento da Rosa, de 59 anos, realizou o teste da Covid-19 no dia 18 de julho no pronto atendimento e foi internado na UTI no dia 23 de julho e no dia 25 veio o resultado positivo para a Covid-19. No último dia 17 de agosto, o seu Orival saiu da UTI do Hospital Lauro Rois, está se recuperando e nos próximos dias deve ir para casa. Mais uma grande vitória da vida.
nossas palmas sempre. Muito obrigada a todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à Covid-19 em toda a nossa região, em todo o estado, em todo o país e em todo o mundo. Muita saúde aos recuperados e saúde para todos nós. O Vale News de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente semana. Fiquem agora com a Estação Hamburgo de hoje. Até amanhã.